Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster e nós vamos iniciar o estudo do capítulo 2. Vocês estão percebendo que hoje está um pouco diferente, a gente está gravando durante o dia, justamente para tentar manter o envio dos vídeos no máximo na quinta-feira à noite. Então, por causa do período em que está sendo gravado aqui, acho que vai ser complicado não ter nenhum tipo de interrupção no áudio. Pode chover, está passando muito carro aí na frente, moto, tem alguém fazendo obra aí, tem pássaro cantando. Então tentem relevar esses pequenos problemas no áudio, né? E vamos focar no estudo de hoje. Então, o ponto de hoje é o capítulo 2 da nossa Confissão de Fé, que trata do ser de Deus e da Santíssima Trindade. Esse é o título que é posto ao segundo capítulo da nossa Confissão de Fé. Então eu quero ler para os irmãos esse parágrafo, o parágrafo 1, que nós vamos começar a tratar hoje, e depois explicar como é que vai ser o estudo desse capítulo 2 como um todo, em específico desse parágrafo 1. Então a nossa Confissão de Fé, no capítulo 2, parágrafo 1, diz assim: Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpos, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. Então esse é o primeiro parágrafo da nossa confissão de fé. Então, uma vez que nós já estudamos lá no parágrafo primeiro que Deus se revela ao homem, né? Então isso é o que torna possível o nosso estudo de Deus, o fato de Ele ter se revelado a nós. Uma vez que Deus nos deu um meio para que possamos conhecê-lo, faz sentido agora a gente perguntar quem Deus é. E esse é o foco desse segundo capítulo da Confissão de Fé. Ele vai nos dar aqui uma lista de várias palavras, várias características, algumas frases completas tentando descrever para a gente quem é o Deus da Bíblia. E nesse ponto aqui a gente pode dizer que a gente começou ao estudo da chamada propriamente da teologia. Todos os estudos das coisas ligadas a Deus é teologia, mas a teologia ela existe em várias subdivisões. A gente estuda dentro da teologia a cristologia, que é o estudo de Cristo, estudamos a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, a soteriologia, que é o estudo da doutrina da salvação, estudamos a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, e aqui a gente está, nesse capítulo a gente trata então do estudo da teologia própria, a gente está falando do próprio Deus. E é interessante a gente olhar para a confissão de fé e perceber essa doutrina, porque ela basicamente não é um distintivo particular da teologia reformada. O que quer dizer isso? É que aquilo que a gente encontra aqui na Confissão de Fé de Westminster não é basicamente nada diferente do que a gente encontra nas confissões anglicanas, a confissão da Igreja Católica Romana, do luteranismo, do metodismo, das igrejas batistas. Então, basicamente, a gente tem as mesmas afirmações. Parece contraditório dizer para vocês que essa doutrina ela não é distintiva, uma vez que, no fim das contas, é justamente a doutrina de Deus que faz com que a teologia reformada seja bastante distinta das outras. E isso acontece porque a teologia reformada, ela, mais do que qualquer outra teologia, ela aplica de maneira consistente esse entendimento de quem é Deus para cada uma das doutrinas do seu sistema teológico, fazendo com que o sistema teológico ele seja teocêntrico, ou seja, Deus ele é o centro de tudo
do início ao fim. Então é basicamente isso que a gente encontra aqui nesse parágrafo, nessa seção que vai tratar do ser de Deus. E hoje a gente vai tratar de maneira específica desse primeiro parágrafo, em que a gente vai dividi-lo em 3 pontos, porque aqui ele trata de 3 coisas. Veja, esse parágrafo ele mostra Deus como um ser infinito, basicamente ilimitado. Ele mostra, em segundo lugar, Deus como Espírito. E, em terceiro lugar, ele mostra Deus como sendo distinto do restante da criação. Isso ele faz mostrando os atributos incomunicáveis de Deus e os seus atributos comunicáveis, as suas características comunicáveis. Hoje, a gente, por conta do tamanho dos vídeos, eu tento fazer no máximo 30 minutos, a gente vai se restringir a tratar desse primeiro ponto. Nós vamos ver a afirmação da confissão, baseada na Escritura, de que Deus ele é um só. Essa é uma defesa ou uma afirmação do monoteísmo. E também vamos ver que Deus ele é infinito. Qual a implicação de dizer, de entender Deus como ser infinito? Então, essa primeira parte da nossa confissão de fé, que diz: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições, é o que nós vamos tratar hoje. Para a semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar de Deus como um Espírito e o Deus distinto do restante da criação, mostrando assim os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis de Deus. Então, há um só Deus. Logo de início, o monoteísmo é afirmado aqui. Essa é a visão de que existe apenas um Deus. Nós, naturalmente, queremos saber quem Deus é. Mas a Escritura, quase de maneira reiterada, na maioria das vezes, ela vai nos responder... A primeira pergunta que ela vai nos responder é: quantos deuses existem? Quantos deuses há? Então, há apenas um Deus. Dentro da ciência da religião, a ciência da religião ela é diferente da teologia. A teologia é esse estudo de Deus baseado na revelação do próprio Deus, enquanto a ciência da religião ela muda o foco. O centro é o homem. Ele estuda o comportamento do homem com relação a Deus. Então, a ciência da religião, por algum tempo, ela afirmou que o monoteísmo, essa crença em um só Deus, era um desenvolvimento tardio do judaísmo. Ou seja, para eles, o judaísmo ele começou como um povo que adorava vários deuses e que só depois foi se afunilando esse entendimento para ficar com uma divindade apenas. Isso porque, para a ciência da religião, a religião basicamente ela vai se desenvolvendo da seguinte forma. A religião ela começa com o homem, segundo a ciência da religião, no animismo. O animismo é essa crença do homem em que espíritos habitam objetos ou lugares. Então, basicamente é isso aí, o animismo. E desse animismo, dessa crença nesses espíritos, nesses poderes que vão além da compreensão do homem, que habitam coisas, eles passam para o politeísmo, que aí não são apenas espíritos, mas são de fato divindades que existem e que geralmente estão alinhadas com algumas das preocupações do ser humano. Dentro do politeísmo você vai ver um Deus voltado para a guerra, um Deus voltado para o amor, um Deus voltado para a morte, um Deus voltado para a fertilidade e por aí vai. Seguindo a sequência natural da ciência da religião, diz então que do politeísmo passa-se ao chamado enoteísmo. O enoteísmo ela é a adoração de um Deus sem negar a existência de outros deuses. Então, esse aí é o passo último para se chegar no monoteísmo. Se a gente for parar para pensar, segundo eles aí, no enoteísmo, olhando para a Bíblia, você vai ver que os filisteus eles tinham um deus, que era chamado Dagon, os cananeus tinham Baal, e para eles, os judeus tinham aí a Javé ou o Senhor. Cada nação tinha o seu próprio Deus para cuidar das suas necessidades e não necessariamente, segundo eles, elas desconsideravam os deuses das outras nações. Então, os teoristas revolucionários do século XIX arguíram que o judaísmo então evoluiu do enoteísmo para o monoteísmo no tempo de Moisés ou um pouco mais adiante, lá no século XVIII, com os profetas do século XVIII antes de Cristo.
E a ciência da religião, né, com esses textos revolucionários, fazem essas afirmações baseadas em suposições, em vários outros preconceitos, e não na palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos mostra é que, desde o princípio, Deus se revela como sendo um só. Quando a gente olha para o povo de Deus, o povo de Israel, para eles não havia nada mais central do que a declaração de que existia apenas um Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, os versos 4 e 5, esse é o coração da fé judaica, por assim dizer, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, não só no judaísmo, mas também no cristianismo, só há um Deus altíssimo, um Deus que cria, que sustenta e que governa todas as coisas. Então, nós precisamos nos lembrar disso porque há muitas coisas que incorretamente acabam sendo valorizadas como deuses pelo homem. Vejam o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 8, dos versos 4 ao 6. 1 Coríntios 8, de 4 a 6. Hoje nós vamos abrir várias referências da Bíblia. 1 Coríntios 8, de 4 a 6 diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então, o ídolo nada é, só há um Deus, porque ainda há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, então, esse é o entendimento do mundo, né, de que há sobre o céu e na terra alguns que são chamados de Deus, mas para nós, Paulo diz no verso 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então aí há muitos que se chamam Deus, mas que na realidade não são Deus. E a própria Escritura ela nos mostra essa realidade, que há muitos que se importam com coisas que são consideradas como Deus, mas que no fim das contas elas não são Deus. Esse nome de Deus, então, ele é aplicado muitas vezes a coisas que têm algum tipo de relacionamento com Deus, por refletir algum caráter, alguma parte do caráter de Deus, ou algum aspecto de Deus, e assim acabam sendo considerados como deuses. Ao passo que a Escritura mostra também que há alguns que de fato não são nada, como o texto que nós acabamos de ler aqui, que são nulidade, mas que também recebem o nome de Deus. Então, em semelhança, quem a Escritura nos mostra como sendo semelhante a Deus, né, que recebe o nome de Deus? Em primeiro lugar, os anjos. Eles muitas vezes são chamados de deuses, mas isso se dá por quê? Por conta da excelência da sua natureza. O salmista, no Salmo 97, verso 7, diz assim, Salmo 97, verso 7. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura e os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Esse texto ele é citado lá no Novo Testamento, em Hebreus, no capítulo 1, o verso 6, e lá ele é parafraseado dizendo: e os anjos de Deus o adorem. Então, esses aqui, para a gente está sendo traduzido como todos os deuses, são, na realidade, pela explicação do autor de Hebreus, são os anjos que adoram a Deus. Então, eles têm alguma semelhança, mas, de fato, de verdade, não são deuses. Há outros que podem também ser considerados ou tidos como deuses pelas pessoas, que a Escritura nos mostra, como, por exemplo, em Êxodo capítulo 22, o verso 28. Êxodo capítulo 22... quando diz: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Em outras traduções, aqui o verso 28 é traduzido: contra os deuses não blasfemará. E aí, deuses
A palavra que é traduzida aqui por Deus e em outras traduções por deuses é a palavra Elohim, que é Deus no plural. E como ela está em paralelo com o príncipes aqui no verso 28, então alguns tomam aqui a tradução, é feita aqui, nós não devemos blasfemar contra os juízes nem amaldiçoar o príncipe do seu povo. O ponto aqui é de mostrar que as autoridades, elas muitas vezes são tomadas como deuses. Isso, por quê? Porque elas agem num ofício que é concedido pelo próprio Deus, a qual nós temos o dever de nos submeter, assim como nós submetemos a Deus, né? Enquanto essas autoridades elas permanecem nos princípios que Deus, traçando leis que seguem os princípios que Deus estabeleceu. Então, muitas vezes, algumas autoridades também são chamadas de deuses. Um caso mais marcante, assim, no Antigo Testamento, de alguém sendo chamado de Deus, ou sendo comparado com Deus, é o caso de Moisés. Em Êxodo, no capítulo 7, no verso 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, mais uma vez, aqui não que Moisés fosse Deus, mas que ele estava agindo como Deus, ele era aquele que dava ordem, e a palavra era proferida pela boca de Arão, que era o profeta ou o mensageiro daquele que estava falando em nome de Deus. E assim também vários profetas falaram em nome de Deus, mas não tinha essa pessoa que substituía a figura de Deus aqui na terra. Então, pela semelhança, alguns seres, algumas pessoas de posição, muitas vezes são comparadas com Deus, mas por uma mera semelhança. O fato é que, no fim das contas, não são deuses, porque há apenas um Deus, e a Escritura vai deixar isso mais claro mais adiante nos próximos textos que nós vamos ler. Então, esses, por se assemelharem a outros que são tidos como Deus ou que se arrogam como Deus por conta própria. Então, os ídolos, em muitas passagens, os deuses dos povos pagãos, eles são chamados por Deus porque os povos os veneram, os adoram, os servem como se Deus de fato fosse. Mas a Escritura diz, lá no Salmo 96, verso 5, o seguinte: Salmo 96, verso 5: Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Então, eles apenas arrogam para si serem deuses, mas de verdade, não são nada, porque só há um Senhor que fez os céus. No Novo Testamento ainda nós vemos, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo chamar Satanás de o Deus deste século. 2 Coríntios 4, 4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então ele fala aqui que há um que age como sendo um Deus neste século, né? porque basicamente tem um domínio sobre muitos e lhes proíbe ou não lhes deixa ver a glória de Deus resplandecendo na pessoa de Cristo. Então há muitos que são chamados de Deus, mas a realidade é que existe apenas um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e isso a Escritura estabelece das palavras do próprio Deus no Antigo Testamento, das palavras dos profetas do Antigo Testamento, das palavras do próprio Senhor Jesus, reafirmando o que diz o Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo também. Então essas são as declarações da unicidade de Deus, que eu vou ler agora também com os irmãos. Então eu leio que mostrei para vocês que há vários que se chamam deuses que na realidade não são, ou que têm alguma semelhança com Deus, por isso são chamados de deuses, mas que em última instância não são o que a Escritura afirma solenemente, que há apenas um Deus. Então, o primeiro texto é o texto em que nós temos a fala do próprio Deus declarando sobre si mesmo, em Deuteronômio, capítulo 32, o verso 39, o seguinte: Deuteronômio 32, 39: Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, somente eu, e mais nenhum Deus
além de mim, é o que diz o Senhor. Vejam também as palavras do profeta Isaías, aqui em segundo lugar, Isaías 43, verso 10, onde o profeta diz o seguinte, Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Verso 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, nem antes houve, nem adiante nunca mais haverá, porque apenas Ele, o Senhor, o Deus da Escritura, é. No Novo Testamento, então, a gente vê o Senhor Jesus reafirmando essa verdade de que há apenas um Deus. Lá em Marcos, no capítulo 12, nos versos 29 ao 32, Jesus responde à pergunta de qual é o maior dos mandamentos. E Jesus vai responder citando Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, quando ele vai dizer que o maior mandamento é esse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Reafirmando que há apenas um Deus, esse único Deus lá que é mencionado no Shema, que ele é o único Deus verdadeiro. E por último, aqui para a gente fechar essa questão da unicidade de Deus e do monoteísmo como proclamado na Escritura, nós vemos 1 Timóteo, o capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5, que diz assim, o apóstolo Paulo diz, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Jesus, o homem. Então há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, se vocês estiverem achando que foi muito rápido, pausa o vídeo e depois você confere as referências de maneira mais detalhada. Mas o ponto a ser mostrado aqui é justamente esse primeiro, da confissão de fé, de que há apenas um Deus vivo, que há apenas um Deus, o monoteísmo. Mas a nossa confissão de fé ela qualifica ainda mais esse Deus como um Deus que é um Deus vivo e verdadeiro. Então isso aponta para a singularidade de Deus, ele é único. O Deus apresentado na Escritura não é um Deus abstrato, ele não é uma força impessoal, ele não é um conceito filosófico, mas é um Deus que é pessoal, é um ser vivo. Ele não é imaginado, ele é real, ele é vivo e ele tem a fonte da vida nele mesmo. Então, a confissão, logo no início da sua afirmação, da teologia própria, ela distingue Deus dos falsos deuses. Deus é o Deus vivo e verdadeiro, enquanto os falsos deuses são nada, são nulidade, são vaidade. Em alguns desses textos que nós citamos anteriormente, que falam da unicidade de Deus, também fazem justamente esse contraste. Na realidade, o conflito entre a verdadeira piedade, o verdadeiro temor de Deus e o mal, vai focar de maneira última na idolatria. Talvez o pecado mais básico e mais fundamental de nós como seres humanos é essa nossa propensão perversa da nossa humanidade caída de trocar o Deus verdadeiro por um Deus que nós possamos controlar. Então, não importa se Deus é substituído por ídolos brutos e grosseiros, feito de pedra ou de metal, ou se ele é um ídolo refinado, como um conceito filosófico, um desejo desgovernado do nosso coração. Todas as vezes que nós tomamos Deus como uma coisa ou como outra, ele acaba sendo esvaziado dos seus atributos, e isso aí não é o Deus verdadeiro. Em Romanos, no capítulo 1, verso 25, Paulo mostra que essa é uma tendência natural do coração do homem pecador. Romanos 1, 25, Paulo diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, assim, essa é a prática comum do homem, de trocar o Deus vivo pelas criaturas que foram criadas pelo Senhor. Então, desde o início, a gente tem aqui a confissão de fé falando que Deus é um e que esse Deus é um Deus vivo e que só há, assim, um único Deus verdadeiro.
Essa ideia, ou essa declaração, essa realidade apresentada nas Escrituras, ela acaba sendo comumente negociada ou negada de maneira direta na sociedade em que a gente vive hoje. Talvez nesse mundo do politicamente correto em que nós vivemos, não exista nada que seja mais horrível, nada que seja mais afrontoso do que você arrogar exclusividade para alguma coisa. Então, quando a gente diz que há apenas um Deus hoje, o mundo vai clamar e dizer isso é demais, isso não pode estar certo, porque não há não existe apenas uma verdade. Mas ainda que o mundo esperneie, ainda que crie falsos deuses, falsas esperanças, teorias mirabolantes, filosofias sofisticadas, mesmo assim, essa é a afirmação da nossa confissão, que deriva da Escritura, da Palavra de Deus, que nos mostra que há apenas um Deus verdadeiro. Todos os outros que são chamados de deuses são cópias falsas, são ídolos, e a adoração a eles, agarrar a eles, amar a eles, não pode trazer outra coisa para nós que não a ira do nosso Deus. Então, que nós possamos estar aí firmes nesse entendimento de que há apenas um Deus. Mas a nossa confissão de fé ela não diz que há apenas um Deus vivo e verdadeiro. Ela diz também, agora ela vai começar a tratar de algumas características de Deus, essa é a última de hoje que a gente vai ver, é de que esse Deus ele é infinito, tanto no seu ser como nas suas perfeições. Então, em primeiro lugar, Deus ele é infinito em seu ser. Quando fala de Deus como sendo infinito em seu ser, nós queremos dizer que o ser de Deus, ele não possui barreiras ontológicas. Não há um lugar, não há uma zona, não há um espaço sequer que o ser de Deus não permeie. O ser de Deus está em todo lugar. E essa infinitude do seu ser incorpora todos os outros atributos de Deus, inclusive que é o da onipresença. Nós cremos que Deus é onipresente porque Ele é infinito no seu ser. Talvez para a gente uma forma mais fácil de tentar entender essa infinitude do ser de Deus é seguir pelo caminho um caminho da lógica, que é a chamada via da negação. Essa via ela nunca é uma das melhores formas de você definir alguma coisa, que a gente geralmente define as coisas de maneira positiva, mas para que a gente possa ter um contato, a gente possa ter algo com que entender mais adequadamente o ser de Deus em alguns dos seus atributos, nós precisamos seguir por esse caminho da negação. O caminho da negação ele diz o que a coisa não é. Então, quando se aplica a Deus, ele vai nos dizer o que Deus não é. Por exemplo, nós podemos, para mostrar Deus como esse ser infinito, nós devemos dizer que Deus não é finito. Qual a grande diferença disso aí? A grande diferença disso aí está na forma como a gente compreende. Ora, você não tem nada tangível que você possa dizer ou abraçar para que você possa entender o que é o infinito. Mas o contrário disso nós provamos. A finitude nós conhecemos. Quando eu digo que Deus não é finito, a gente entende o que é a finitude. Porque a finitude define a nossa existência. Há um início e um fim da nossa existência aqui nesse mundo. Nós temos fronteiras temporais. Então a gente vê que Deus é totalmente o oposto do que nós somos nesse sentido. Deus não tem limites, Deus não tem fronteiras. Ele está em todos os lugares, eternamente em seu ser. A sua essência está aí em toda parte. E isso pode nos levar à pergunta sobre o panteísmo, né? Se o ser de Deus é infinito, então quer dizer que tudo é Deus? E a resposta é não. Porque a Bíblia ela vai fazer uma distinção bem clara entre Deus, que é o Criador de todas as coisas, e as suas criaturas. As criaturas elas dependem de Deus. Em Atos, no capítulo 17, verso 28, o apóstolo Paulo explica isso no Areópago, no seu discurso em Atenas, quando ele fala do Deus, que lá ele apresenta como Deus desconhecido, ele diz, pois é nesse Deus, é no Deus, o único Deus, em que nós vivemos, nos movemos e existimos
como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então há a dependência total da criatura para com o seu Criador. A nossa existência ela é limitada, finita, contingente e derivada do infinito ser de Deus que é perfeito em sua infinitude. Isso vai ficar mais claro para a gente quando a gente continuar aqui a analisar esse primeiro parágrafo da Confissão de Fé, porque adiante a gente vai ver os atributos de Deus, que são chamados atributos incomunicáveis de Deus. Aquilo que a criatura não prova de forma alguma, e vamos saber um pouco mais de Deus quando tratarmos dos atributos comunicáveis de Deus. Então, pensando nesse Deus que é infinito, a gente nunca deveria desanimar em buscar conhecer mais do caráter de Deus, porque quanto mais profundamente nós meditarmos em quem Deus é, em quem são os seus atributos, não de uma maneira curiosa, mas de uma maneira reverente, nós vamos nos deleitar, nossas almas vão ser movidas a se alegrar e a transbordar da alegria, de provar, de entender a grandeza do ser que nos criou. E à medida que a gente vê, nós somos criaturas tão finitas, pequenas, falhas, e vê que um Deus tão grandioso, um Deus imenso, um Deus que os céus dos céus não podem conter, nos criou e tem se relacionado conosco. Isso deve gerar em nós a grande alegria por esse fato de Deus sendo assim quem Ele é, esse Deus infinito, ainda assim se importar como criaturas como nós. Sendo Deus assim infinito, a gente não pode conceber, então, logicamente, a existência de um outro Deus. Porque se existisse outro Deus sem limites, outro ser sem limites, então o outro ente que se diria ilimitado seria o limite para esse segundo ente. Então, a gente pode crer que há apenas um Deus que é ilimitado, em primeiro lugar, porque a Escritura assim o afirma, e em segundo lugar, porque é logicamente impossível haver dois seres com esse mesmo atributo. Então, há um só Deus que é infinito no seu ser, e agora, em último lugar, um Deus que é infinito nas suas perfeições. Aqui o teólogo R.C. Sproul, ele comentando esse parágrafo da Confissão de Fé, ele diz que um teólogo chamado Anselmo da Cantuária, ele descreve Deus como um ens perfectissimum, ou seja, o ser mais perfeito ser. E essa ideia de Deus sendo o mais perfeito ser, ela tem sido abraçada ao longo da vida da igreja. Só que quando a gente pensa em Deus como o ser mais perfeito, a gente parece ser redundante. Como é que você pode ser mais que perfeito? A perfeição ela não admite graus. Um ser totalmente perfeito, ele não pode ser mais perfeito ou se tornar o ser perfeito. Perfeição é perfeição. Se Deus é perfeito em todo o seu ser, então ele não pode ser mais perfeito ou menos perfeito. Mas a forma como a gente deve entender esse ens perfectissimus, ou esse Deus como sendo o mais perfeito, é entender que, no sentido último, Deus ele é perfeito em todas as suas coisas, em todos os seus atributos. Então a perfeição permeia cada aspecto do ser de Deus, a sua santidade, a sua sabedoria. E a sua sabedoria são infinitamente perfeitas. Não há falhas, não há lapsos, não há nada faltando na essência, de excelência na essência de Deus. Não há menor sombra de variação no ser de Deus. Agora, no século XX, já algumas pessoas que sugerindo que Deus ele tem uma certa ambivalência, que Deus tem um lado bom, um lado ruim, ou um lado que não é tão bom, um lado negro, que luta contra o seu próprio caráter. Isso, irmãos, não passa de uma blasfêmia, a tentativa de incorporar outras visões de mundo dentro da teologia cristã. Então, o Deus da Bíblia, não há nenhum ponto de imperfeição de qualquer tipo.
A única forma de encontrarmos alguma imperfeição em Deus é se nós tentarmos projetar nele as nossas características, nós como seres humanos. E se nós fizermos isso, nós vamos acabar limitando a Deus na sua autoridade, no seu conhecimento, na sua sabedoria, no seu ser, na sua própria eternidade. Então, Deus, ele é infinito em suas perfeições, ou seja, a perfeição permeia cada um dos atributos do ser de Deus. Deus é infinito e em seu ser e em suas perfeições. Então, hoje a gente vai encerrar aqui apenas um Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em suas perfeições. Que possamos, irmãos, nos maravilhar assim em conhecer Deus em sua magnitude, em sua singularidade e devotar o nosso coração a esse que é o único Deus verdadeiro que se revelou a nós na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, adorá-lo, servi-lo e buscar conhecer mais dele, porque à medida que nós conhecemos mais de Deus, nós somos movidos a adorá-lo ainda mais. Então que Deus aplique essas palavras no nosso coração e nos afaste assim de tudo aquilo também que se chama de Deus ou que compartilha de alguma característica, algum atributo de Deus e que assim é adorado por muitos. Que Deus afaste o nosso coração desse erro e nos guarde desse mal. Que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo.